Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos na aula 020, na direção de cumprir o programa de matemática para o concurso da Petrobras 2023. O tema da aula de hoje é progressão geométrica. Então vamos lá? Existe um livro muito famoso chamado O Homem que Calculava, que envolve o tema xadrez, grãos de trigo e progressão geométrica. Alguns dizem grãos de milho. O Homem que Calculava é um livro de 1937, feito por um professor brasileiro que adotou um pseudônimo muito conhecido como Malbatarran. Então é o livro de Malbatarran, O Homem que Calculava. Ele trata do tema progressão geométrica. Numa das lindas histórias do livro de Malbatarran, esse sábio chamado Cessa, ele se apresenta ao rei da Índia e presenteia o rei com um jogo novo, que era um tabuleiro dividido em 64 casas, 8 por 8, conhecido como jogo de xadrez. O rei da Índia se encantou e perguntou para Cessa o que ele gostaria de receber como recompensa: ouro, joias? E ele simplesmente disse que gostaria de receber apenas trigo, a saber, um grão a ser colocado na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda casa, 4 na terceira, 8 na quarta. A cada dia ia dobrando o número de grãos. E aí o rei falou: nossa, mas que coisa simples, eu vou aceitar. Só que a gente sabe que estava acontecendo ali uma progressão geométrica e o rei não ia ter como cumprir essa paga, porque iria ter coisa de 18 sextilhões. Era muito grão de trigo. Porque a PG ela tem essa propriedade, né? Ela vai dobrando, triplicando cada vez mais dependendo da razão. E nós vamos ver este lindo tema da matemática aqui no vídeo de hoje. Nós temos também um caso muito conhecido, que foi o de Covid, e que houve a função exponencial crescente com o número de mortes ou o número de pessoas infectadas. Mas o caso do xadrez, ele ficou caracterizado, simbolizado como um dos mais interessantes problemas de PG. Bom, mas o que viria a ser uma progressão geométrica? Você olhando para esses números, você seria capaz de dizer qual dessas sequências representa uma PG? É óbvio que a PG é esta primeira sequência. Por quê? Porque cada número está sendo multiplicado por 2 aí. Então, no caso de baixo, nós temos uma PA, uma progressão aritmética. Cada número está sendo somado por 2, dando o seu posterior. E como que a gente consegue obter a razão da PG? A gente pega qualquer número e divide pelo seu antecessor. No caso aí, se nós pegarmos 16, que é o quarto termo, nós teremos que dividi-lo pelo terceiro termo. Então, 16 dividido por 8 dá 2, que é a razão da PG. A razão da PG ela é chamada de Q. No caso da PA, ela é diferente. A gente tem que pegar qualquer número da sequência e subtrair do anterior. E com isso, a gente acha a razão R. Então, na PG, a razão é chamada de Q, e na PA, progressão aritmética, a razão é chamada de R. Se nós pegarmos aí o A4 dividido pelo A3, nós estaremos dessa maneira achando a razão da progressão geométrica. E se nós subtrairmos o A4 do A3, nós estaremos assim achando a razão da progressão aritmética. Se nós multiplicarmos qualquer número da sequência por 2, nós estaremos achando o termo seguinte. Se nós somarmos qualquer termo da PA por 2, somarmos 2, nós estaremos achando o termo seguinte. Bom, como obter então, isso é um problema que vai cair na prova, né? Se certamente vai cair o PG, ele vai pedir qual é o termo de número 96, qual é o número de 112, enfim, lá na frente. A razão da PG nós sabemos que é chamada de Q, o número de termos é chamado de N,
igual na PA, só que o termo geral da PG é diferente. O AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos fazer então um exercício e obter o termo geral da PG, trabalhar com o termo geral da PG. Particularmente aqui em cima e à direita, nós temos o caso do termo geral da PA. Esse exercício de PG, ele diz o seguinte: você tem uma PG, uma sequência, em que o primeiro número, o primeiro termo desta sequência é igual a 5. E a razão é igual a 3. Qual é o sexto termo dessa progressão? Será que é 60, 243? Enfim, qual será o sexto termo? Bom, aí ele dá dois dados, né? Na verdade, dá três. O primeiro dado que ele informa é que o primeiro termo, A1, é 5. A razão é 3, a gente chama de Q igual a 3. Ele pede o A6. Portanto, nós sabemos que o N é 6. Nós temos 6 termos. Vamos chamar, então, a fórmula do termo geral da PG. E vamos substituir os números que a gente conhece. O A1 vale 5, a razão vale 3 e o N vale 6. Ele quer o sexto termo, onde N é 6. Por isso que eu tenho, no lugar do AN, eu ponho um A6, porque o N é 6. E aí eu faço essa conta. 3 elevado a 5 dá 243, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. E vezes 5 dá 1.215. Portanto, este exercício, a resposta é letra D. Muito bem. Nós vamos agora deixar para vocês um exercício proposto. Uma progressão geométrica possui esta sequência. Qual é o sétimo termo? E aí você vai ter que dizer se é um desses de A até E. Qual desses termos é o sétimo termo? Eu vou resolver isso numa outra oportunidade, tudo bem? Este é um exercício proposto. Para resolvê-lo, obviamente, você vai usar o fato que o termo geral de uma PG é dado por essa expressão. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos ver a física no conceito de hidrostática, que é a mecânica dos fluidos. Nós vamos trabalhar com o conceito de pressão, força sobre área, ou a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Este problema do tubo em U certamente vai cair na Petrobras. Ele caiu num concurso, em vários concursos para operador. Certamente, se você fala de física, você vai ter esse exercício deste tipo de modelo. Um abraço a todos e até mais.